Em março de 2022, Mariana Alves postou uma selfie sorridente em frente a um mural colorido no centro de São Paulo. A foto teve 247 curtidas. Nos comentários, amigos elogiaram a arte urbana. Tudo normal. 48 horas depois, Mariana desapareceu. Seu celular foi desligado às 15h21. Seu carro foi encontrado vazio, com as chaves na ignição. Câmeras de segurança não capturaram para onde ela foi. A polícia investigou o namorado, os colegas de trabalho, suas últimas mensagens. Nada. E então, aconteceu de novo. E de novo. E de novo. Ao longo de 2 anos, outras 5 pessoas desapareceram. 6 vidas completamente diferentes. Idades parecidas, mas nenhuma conexão aparente entre elas. Até que um investigador particular percebeu um detalhe que a polícia tinha ignorado. Todas elas tinham tirado uma foto no mesmo lugar. O mesmo mural. A mesma parede. E 48 horas depois, sumiram. O que está acontecendo naquele lugar? Quem está observando? E por que exatamente 48 horas? Era muito mais complexa do que qualquer investigador poderia imaginar. Lembrete a todos os detetives. As histórias que contamos são contos para os amantes de mistério e escritas por nossa equipe, com base em diversos relatos e misturas de casos reais, mas locais, nomes, datas e outras informações são alteradas para criar narrativas ficcionais com o objetivo de discutir temas sensíveis de forma mais branda, sem exposição de vítimas ou descrições exageradas. Se você ama um bom mistério, aproveite para se inscrever no canal e usar suas habilidades investigativas para descobrir o final de cada conto. Mariana Alves tinha 28 anos quando sua vida se transformou em um dos casos mais desconcertantes da história recente de São Paulo. Mas antes de desaparecer, ela era apenas mais uma profissional criativa tentando construir carreira numa cidade implacável. Formada em design gráfico pela FAAP, Mariana trabalhava como freelancer desde 2019. Dividia um apartamento de 45 metros quadrados com a melhor amiga, Patrícia, no bairro da Vila Madalena. Sua rotina era previsível. Acordava cedo, preparava café enquanto checava e-mails de clientes, passava a manhã criando logos e identidades visuais e nas tardes de quinta-feira frequentava aulas de yoga no estúdio a 3 quadras de casa. Nas redes sociais, mantinha um perfil moderado. Não era influencer, mas também não era invisível. Cerca de 800 seguidores no Instagram, a maioria amigos da faculdade, colegas de trabalho e alguns clientes. Postava com frequência mediana, fotos de trabalhos criativos, momentos com amigos, ocasionalmente uma paisagem urbana de São Paulo que chamava sua atenção. No dia 12 de março de 2022, um sábado ensolarado, Mariana tinha um compromisso simples: encontrar Patrícia para almoçar no mercado municipal e depois passear pelo centro histórico. Era uma tradição delas. Uma vez por mês, exploravam um canto diferente da cidade, sempre com a câmera do celular pronta. Foi Patrícia quem sugeriu passar pelo bairro da Luz antes de voltar para casa. "Tem um mural novo que está bombando no Instagram", ela disse enquanto terminavam o sanduíche de mortadela. "Dizem que é um dos mais fotogênicos da cidade. Vale a pena tirar umas fotos." Mariana concordou sem pensar muito. Eram 14h30 quando pegaram um Uber em direção à Rua Mauá, próximo à Estação da Luz. O trajeto durou 12 minutos. O trânsito estava leve para um sábado à tarde. O mural ficava em uma parede lateral de um prédio comercial de 3 andares, entre uma loja de materiais elétricos e um pequeno estacionamento. A arte era vibrante. Formas geométricas abstratas em tons de azul, amarelo e vermelho, com alguns elementos que remetiam vagamente a janelas e portas. No canto inferior direito, a assinatura do artista: Pixel 2019. Havia outras pessoas fotografando o local quando elas chegaram. 2 adolescentes fazendo poses elaboradas, um casal de turistas, um homem mais velho com uma câmera profissional, provavelmente fotógrafo de arquitetura ou street art. Patrícia e Mariana esperaram a vez. Tiraram várias fotos juntas,
depois algumas individuais. Mariana escolheu uma em que aparecia de perfil, sorrindo naturalmente, com o mural completo ao fundo. A luz da tarde criava um contraste bonito. Às 15h17, ela postou a foto no Instagram com a legenda: "Arte nas ruas sempre surpreende a street art com a de São Paulo, Luz Aras Pixel." Marcou a localização como Bairro da Luz, São Paulo. Elas ficaram mais alguns minutos no local, conversando sobre os próximos projetos de trabalho, antes de seguirem para casa. Nada de extraordinário aconteceu. Ninguém as abordou. Ninguém pareceu estar observando especificamente. Mariana chegou ao apartamento às 16h45. Patrícia lembra que ela estava de bom humor. Comentou que queria pedir sushi para o jantar e talvez assistir uma série nova na Netflix. O domingo passou sem intercorrências. Mariana trabalhou em um projeto freelance pela manhã, fez yoga à tarde, jantou com Patrícia e foi dormir por volta das 23h. A segunda-feira, 14 de março, também começou normalmente. Mariana tinha uma videochamada marcada com um cliente às 10h. Participou da reunião, apresentou 3 opções de logo, recebeu aprovação para seguir com uma delas. Almoçou em casa. Por volta das 14h, avisou Patrícia que precisaria sair para resolver algo no banco. "Estou com problema no aplicativo. Preciso ir à agência. Volto em 1 hora." Ela escreveu no WhatsApp. Patrícia viu a mensagem, mas não respondeu imediatamente. Estava em reunião no trabalho. Às 15h30, Mariana ainda não havia retornado. Patrícia achou normal. Banco sempre demora mais do que deveria. Às 18h, começou a estranhar. Ligou para Mariana. O telefone chamou várias vezes, mas ninguém atendeu. Às 19h, Patrícia ligou novamente. Dessa vez, o telefone chamou apenas uma vez antes de cair na caixa postal. Às 20h, começou a se preocupar de verdade. Mariana sempre respondia mensagens, mesmo quando estava ocupada. Às 22h, Patrícia ligou para a mãe de Mariana, Dona Vera, que morava em Santo André. Dona Vera não sabia de nada. Tentou ligar para a filha. Nada. Às 15h21 do dia 14 de março de 2022, 48h04 depois de postar a foto no mural, a última atualização de localização do celular de Mariana foi registrada pela operadora de telefonia. A conexão foi captada por uma torre próxima ao Parque Ibirapuera, região do Portão 7, com margem de precisão de aproximadamente 50 metros. Depois disso, o aparelho foi desligado ou perdeu completamente o sinal. Na manhã de 15 de março, uma terça-feira, Patrícia foi até o banco onde Mariana disse que iria. Os funcionários confirmaram que ela não havia estado lá. Não havia registro de entrada dela em nenhuma agência da região. Às 11h, Patrícia registrou o desaparecimento na Delegacia de Pessoas Desaparecidas, na Barra Funda. Às 14h20, uma viatura policial localizou o carro de Mariana. Um Fiat Argo branco, 2020, estacionado irregularmente próximo ao Portão 7 do Parque Ibirapuera. O veículo foi encontrado por guardas municipais durante ronda de rotina, apenas 3 horas após ser abandonado, tempo insuficiente para que ficasse exposto a furto em área com patrulhamento ativo. As portas estavam destrancadas, as chaves na ignição. A bolsa de Mariana estava no banco do passageiro, com carteira, documentos e cerca de 180 ares em dinheiro intocados. O celular não estava no veículo. A investigação policial começou imediatamente. O namorado de Mariana, Bruno Martins, foi o primeiro a ser interrogado. Ele tinha álibi sólido. Estava em viagem de trabalho em Curitiba nos últimos 3 dias. Notas fiscais de hotel, passagens aéreas, reuniões documentadas. A família foi ouvida. Amigos foram ouvidos. Colegas de trabalho foram ouvidos. Todos disseram a mesma coisa. Mariana era equilibrada, feliz, não demonstrava sinais de depressão ou pensamentos suicidas. Não tinha dívidas significativas. Não tinha inimigos conhecidos. As câmeras de segurança do Parque Ibirapuera foram analisadas. Das 6 câmeras próximas ao Portão 7, 2 estavam em manutenção naquela semana
e as outras 4 tinham ângulos que não capturavam a entrada lateral. Havia uma lacuna de cobertura de aproximadamente 40 metros, exatamente onde o carro de Mariana foi encontrado. As imagens disponíveis mostravam um fluxo intenso de pessoas, mas nenhuma captura clara que permitisse identificar Mariana entrando ou saindo do parque. As últimas movimentações financeiras, nada de anormal. Nenhum saque suspeito, nenhuma compra estranha. O caso foi tratado como desaparecimento de pessoa adulta sem indícios de crime. O boletim de ocorrência permaneceu em investigação ativa, mas sem pistas concretas para seguir. Dona Vera não aceitou. Contratou um detetive particular, mas após 2 meses de buscas sem resultados, precisou desistir. Os honorários estavam além de suas possibilidades. A vida seguiu. Os amigos de Mariana compartilharam seu rosto nas redes sociais por algumas semanas. Depois, gradualmente, as postagens foram diminuindo. A memória dela começou a se diluir no mar de informações da internet. Patrícia nunca mais conseguiu entrar no quarto que era de Mariana. Manteve tudo exatamente como estava, esperando que um dia a amiga voltasse para buscar suas coisas. Mas Mariana Alves nunca mais foi vista. E 5 meses depois, em 20 de agosto de 2022, Rafael Cardoso postou uma foto no Instagram. Ele estava sorrindo, em frente a um mural colorido no bairro da Luz. A legenda dizia: Descobrindo arte urbana em SP. 48 horas depois, Rafael também desapareceu. Rafael tinha 31 anos e trabalhava como professor de história em uma escola estadual na zona leste de São Paulo. Divorciado, sem filhos, morava sozinho em um apartamento alugado no Tatuapé. Era conhecido entre os colegas como alguém quieto, dedicado, que adorava cinema e passava os fins de semana explorando a cidade com sua câmera analógica. Naquela tarde de sábado, 20 de agosto, Rafael estava fazendo o que mais gostava, caminhando sem rumo pelo centro, fotografando prédios antigos e grafites. Postou 3 fotos ao longo do dia. A última foi em frente ao mural, às 13h33. Na segunda-feira, 22 de agosto, Rafael não compareceu à escola. A coordenadora tentou ligar. O telefone estava desligado. Na terça-feira, a ausência continuou. A direção acionou um colega próximo, Fábio, que tinha a chave do apartamento de Rafael para emergências. Fábio encontrou o apartamento vazio, mas organizado. Nenhum sinal de luta, nenhum bilhete. As roupas de Rafael estavam no armário, seus documentos na gaveta, sua carteira sobre a mesa da sala, o carro, um Chevrolet Onix prata, 2018, havia sido localizado pela manhã, abandonado no centro, próximo ao Largo de São Bento. Imagens de câmeras de segurança registraram Rafael estacionando o veículo às 14h37 do dia 22 de agosto. Ele saiu do carro, ajustou a mochila nos ombros e caminhou em direção à estação de metrô São Bento. Mas ao entrar no fluxo de pedestres na Praça da Sé, uma das áreas mais movimentadas e, ironicamente, com menos cobertura integrada de câmeras privadas, Rafael desapareceu entre a multidão. A partir dali, apenas fragmentos. Uma silhueta que poderia ser ele entrando em um vagão. Ou não. A última atualização de localização do seu celular foi às 13h37 do dia 22 de agosto, 48 horas e 4 minutos após a postagem da foto. O último ping foi captado por uma torre na região central, próxima ao Anhangabaú. O caso foi registrado como desaparecimento. A escola fez campanha nas redes sociais. A mãe de Rafael, que morava em Sorocaba, veio para São Paulo e não saiu mais, esperando notícias que nunca chegaram. 2 casos. 2 desaparecimentos. Nenhuma conexão aparente. Mas havia algo que ninguém tinha percebido ainda. Mariana e Rafael nunca se conheceram. Não tinham amigos em comum. Não frequentavam os mesmos lugares. Viviam em bolhas completamente diferentes da gigantesca São Paulo. Exceto por uma coisa. Aquele mural. Aquela parede específica no bairro da Luz. E as 48 horas e 4 minutos que separavam a foto do vazio. Janeiro de 2023. São Paulo sufocava sob o calor úmido do verão.
As ruas pareciam exalar vapor após as chuvas torrenciais da tarde, e o ar-condicionado dos apartamentos trabalhava sem descanso contra a temperatura que insistia em não baixar dos 32 graus, mesmo depois das 20 horas. Camila Ferreira voltava para casa após um plantão de 12 horas no Hospital Municipal da Zona Sul. Aos 29 anos, ela trabalhava como enfermeira havia 6, sempre nos turnos mais difíceis, sempre aceitando horas extras para complementar o salário. Era mãe solo de Pietro, um menino de 5 anos de olhos curiosos e energia inesgotável. O pai de Pietro havia desaparecido da vida deles quando o menino tinha apenas 8 meses. Desde então, Camila criava o filho com a ajuda da mãe, Dona Lourdes, que morava no mesmo prédio, 2 andares acima. Na manhã de 14 de janeiro, um sábado, Camila acordou com Pietro pulando na cama, animado porque a avó havia prometido levá-lo ao zoológico. Mas Dona Lourdes ligou às 8 horas da manhã com a voz cansada. Tinha acordado com dor nas costas, não conseguiria sair de casa. Deixa o Pietro aqui comigo, filha. Vocês podem ir ao zoológico semana que vem. Hoje eu fico com ele aqui, vendo desenho e fazendo pipoca. Camila aceitou. Estava exausta dos plantões da semana, mas ao mesmo tempo sentia aquela inquietação de quem não sabe o que fazer com um dia livre e inesperado. Tomou café, deu banho em Pietro, levou o menino para a avó às 10h30. Vou resolver umas coisas, mãe. Volto em algumas horas. Foram as últimas palavras que Dona Lourdes ouviu da filha. Camila desceu as escadas, entrou no seu Fiat Palio branco 2015 e saiu. Pelo histórico do aplicativo de mapas, recuperado depois pela polícia através de requisição judicial à operadora, ela dirigiu por 40 minutos até o centro de São Paulo. Estacionou próximo à Estação da Luz às 11h47. Às 12h23, postou uma foto no Instagram. Ela estava em frente a um mural colorido, não exatamente sorrindo, mas com uma expressão serena. A legenda dizia apenas: precisava de um respiro. Camila não era de postar fotos com frequência. Seu perfil era discreto, com apenas 340 seguidores, a maioria colegas do hospital e amigas da escola de Pietro. Aquela foi a primeira postagem em quase 3 meses. Às 14h15, ela enviou uma mensagem para a mãe. Tô voltando logo, mãe. Beijo no Pietro. Dona Lourdes respondeu com um emoji de coração. Foi a última mensagem. Às 18 horas, Dona Lourdes começou a ligar. Ninguém atendia. Às 19 horas, tentou novamente. O telefone chamava, mas Camila não respondia. Às 20 horas, Pietro começou a perguntar. Cadê a mamãe? Ela já vem, amor. Deve estar no trânsito. Mas às 20 horas, Dona Lourdes desceu até o apartamento de Camila. A porta estava trancada. Ligou para a administração do prédio. O porteiro abriu com a chave reserva. O apartamento estava vazio. A cama, feita. A louça do café da manhã, lavada. Nenhum sinal de que Camila tivesse voltado. Na segunda-feira, 16 de janeiro, às 12h27, exatamente 48 horas e 4 minutos depois da postagem, a última conexão de rede do celular de Camila foi registrada. O último ping captado por torre de telefonia indicava a região da Avenida Paulista, próximo ao MASP, com precisão aproximada de 80 metros. O Fiat Palio branco foi encontrado no estacionamento rotativo de um shopping na Avenida Paulista, com ticket de entrada, que marcava 13h40 do dia 16. O veículo estava em área coberta, com câmeras de segurança e ronda de seguranças. Foi localizado pelos investigadores apenas 5 horas após ser estacionado, ainda dentro do período pago. As portas estavam trancadas. Dentro, a bolsa de Camila, com carteira, documentos, RG de Pietro e 95 euros em espécie. O celular não estava lá. Dona Lourdes registrou o desaparecimento naquela mesma tarde. A investigação começou, mas com o mesmo padrão dos casos anteriores. Nenhum vestígio de crime. Nenhuma pista concreta. Nenhuma movimentação financeira suspeita. O caso de Camila ganhou mais atenção da mídia do que os anteriores. Talvez porque ela fosse mãe. Talvez porque trabalhasse na linha de frente da saúde pública.
Talvez porque Pietro, de apenas 5 anos, perguntava todos os dias quando a mãe ia voltar. Foi essa cobertura midiática que chamou a atenção de Helena Braga. Helena tinha 51 anos e era jornalista investigativa freelancer. Nos anos 90, trabalhou em grandes jornais cobrindo política e casos policiais. Mas a pressão editorial, os cortes de orçamento e as mudanças no mercado a levaram para o jornalismo independente. Agora, mantinha um blog com investigações profundas, financiado por assinaturas e doações de leitores. Ela estava em seu apartamento em Pinheiros, numa tarde de janeiro, quando viu a reportagem sobre Camila no noticiário local. Algo naquela história a incomodou. Não era apenas mais um desaparecimento. Havia algo familiar naquele padrão. Helena abriu seu arquivo pessoal. Mantinha uma planilha com casos não resolvidos em São Paulo, um hábito antigo de quando trabalhava na editoria de polícia. Mariana Alves. Março de 2022. Rafael Cardoso. Agosto de 2022. Camila Ferreira. Janeiro de 2023. 3 desaparecimentos. 3 pessoas sem conexão aparente. Mas Helena tinha um pressentimento que não conseguia ignorar. Ela passou os 3 dias seguintes mergulhada em pesquisa. Leu todos os boletins de ocorrência disponíveis, conversou com as famílias, analisou as redes sociais das vítimas e então encontrou as fotos. Mariana, sorrindo em frente a um mural colorido. Data: 12 de março de 2022, 15h17. Rafael com sua câmera analógica, no mesmo mural. Data: 20 de agosto de 2022, 13h33. Camila, serena e cansada no mesmo lugar. Data: 14 de janeiro de 2023, 12h23. Helena ampliou as imagens, comparou os ângulos, verificou as localizações marcadas. Era o mesmo mural. Rua Mauá, Bairro da Luz. E havia mais. Ela calculou os intervalos de tempo com precisão cirúrgica. Mariana postou às 15h17 do dia 12h03. Última conexão, 15h21 do dia 14h03. Intervalo, 48 horas e 4 minutos. Rafael postou às 13h33 do dia 20h08. Última conexão, 13h37 do dia 22h08. Intervalo, 48 horas e 4 minutos. Camila postou às 12h23 do dia 14h01. Última conexão, 12h27 do dia 16h01. Intervalo, 48 horas e 4 minutos. Helena sentiu um arrepio. Não era coincidência. Não era aproximadamente 48 horas. Era exato, cirúrgico, quase ritual. Ela publicou o artigo no dia 23 de janeiro de 2023. O título: O Mural dos Desaparecidos. 3 pessoas, uma parede, um padrão impossível de ignorar. O texto viralizou. Em 24 horas tinha mais de 180 mil visualizações. Grupos de crime real nas redes sociais explodiram com teorias. A Delegacia de Pessoas Desaparecidas foi pressionada a investigar a conexão. Na manhã de 25 de janeiro, uma equipe policial foi até o local do mural. Isolaram a área. Fotografaram cada centímetro. Buscaram câmeras de segurança nas redondezas. Encontraram 6 câmeras funcionais num raio de 300 metros. 2 tinham ângulos que capturavam parcialmente a área do mural, mas com lacunas significativas de cobertura. As outras 4 não tinham visão direta do local. O grafiteiro que assinava Pixel foi localizado através de redes sociais de arte urbana. Seu nome era Pedro Almeida, 34 anos, artista de rua conhecido na cena paulistana. Ele aceitou comparecer à delegacia voluntariamente. Pedro parecia genuinamente chocado quando soube da conexão. Eu pintei esse mural em 2019, ele explicou, sentado numa sala de interrogatório com parede cinza claro e ar-condicionado barulhento. Foi um trabalho encomendado pelo dono do prédio. Ele queria algo que valorizasse a fachada. Paguei lá R$3.500 pela arte. Demorei 4 dias para terminar. Por que você escolheu esse local? Perguntou a investigadora, delegada Renata Carvalho. Pedro hesitou. Seus dedos tamborilavam na mesa. Meu avô, ele morava perto daqui. Quando eu era criança, ele me trazia para essa região. A gente caminhava por essas ruas. Ele morreu em 2018. Quando surgiu a oportunidade de pintar ali, senti que era uma forma de homenageá-lo, sabe? Você conhecia alguma das vítimas? Não.
Nunca vi nenhuma delas na vida. Você monitora quem posta fotos do seu trabalho nas redes sociais? Às vezes, quando marcam meu perfil, eu vejo. Mas não fico stalkeando todo mundo, não. Sou artista, não detetive. Pedro foi liberado após 3 horas de interrogatório. Não havia evidências que o ligassem aos desaparecimentos, mas a polícia manteve vigilância discreta sobre ele. Helena continuou investigando por conta própria. Ela criou uma timeline detalhada. Entrevistou pessoas que frequentavam a região do mural. Conversou com comerciantes, moradores de rua, seguranças de lojas e descobriu algo perturbador. Um morador de rua, que dormia frequentemente na Praça da Luz, a 2 quarteirões do mural, disse que viu uma figura encapuzada, observando o mural em pelo menos 3 ocasiões diferentes nos últimos meses. Sempre à noite, sempre sozinho. Ele ficava parado, olhando para o mural. Fumava um cigarro, depois ia embora. A descrição era vaga. Homem, altura média, jaqueta escura com capuz. Nada que permitisse identificação. Mas a semente da teoria foi plantada. Nas redes sociais, começaram a surgir especulações. Seria um stalker digital? Alguém que monitorava hashtags relacionadas ao mural e escolhia vítimas aleatoriamente? Um predador que usava a arte urbana como isca? Outros foram mais longe. Falaram de seitas que recrutavam pela internet, de cultos urbanos que usavam símbolos ocultos em grafites para marcar territórios e encontrar seguidores. A teoria mais sombria ganhou força em fóruns de mistério. Um serial killer com padrão específico. Alguém que escolhia vítimas jovens, sem conexão entre si, que cometiam o erro de fotografar aquele mural específico. A polícia, oficialmente, não confirmava nem negava nada. Mas nos bastidores, já havia sido criada uma força-tarefa dedicada exclusivamente ao caso. E então, em junho de 2023, aconteceu o 4º desaparecimento. Diego Santos tinha 30 anos e trabalhava como advogado trabalhista em um escritório de médio porte na Zona Oeste. Casado havia 2 anos com Luciana, estava planejando ter o primeiro filho. Era metódico, organizado, o tipo de pessoa que jamais deixaria compromissos sem avisar. No dia 3 de junho, um sábado, Diego saiu de casa às 10, dizendo que iria correr no Parque Vila Lobos e depois resolveria algumas pendências no centro. Às 14h52, postou uma foto no Instagram. Ele estava em frente ao mural, de braços cruzados com um sorriso discreto. A legenda: explorando a cidade. Diego voltou para casa às 18h. Jantou com Luciana. Assistiram um filme, tudo normal. Na segunda-feira, 5 de junho, ele acordou, tomou café, se arrumou para o trabalho, saiu de casa às 8h15 como sempre. Mas nunca chegou ao escritório. Às 9h30, a secretária ligou em seu celular. Chamou algumas vezes, depois caiu direto na caixa postal. Às 12h, Luciana tentou contato. Nada. Às 14h56, exatamente 48 horas e 4 minutos após a postagem, a última atualização de localização do celular de Diego foi registrada. O último ping foi captado por uma torre na região da Avenida Faria Lima, próximo ao shopping Iguatemi. O carro dele, um Honda Civic preto, foi encontrado no subsolo de um prédio comercial na região, com acesso controlado por cartão magnético. As câmeras de segurança mostravam Diego estacionando às 8h47 da segunda-feira, saindo do veículo com sua pasta de trabalho. Mas as imagens seguintes tinham uma lacuna inexplicável. Das 4 câmeras do subsolo, 2 estavam em manutenção naquela semana, e as outras 2 capturavam apenas parte do trajeto até o elevador. Havia um corredor de aproximadamente 15 metros sem cobertura visual. E nenhuma imagem de Diego saindo do prédio pela entrada principal ou pela garagem. Luciana entrou em desespero. Mas, diferentemente das famílias anteriores, ela tinha recursos financeiros. Na manhã de 6 de junho, contratou Marcos Tavares, um investigador particular com reputação sólida em São Paulo. Marcos tinha 47 anos,
ex-policial civil afastado voluntariamente em 2019 após denunciar esquemas de corrupção dentro da própria corporação. Desde então, trabalhava como investigador privado, especializando-se em casos que a polícia arquivava ou negligenciava. Ele leu o dossiê de Diego em silêncio, sentado em seu escritório modesto na Vila Mariana. As paredes eram decoradas com mapas de São Paulo e quadros de avisos cheios de fotos, recortes de jornal e post-its coloridos. "Você viu as notícias sobre os outros desaparecimentos?" Luciana perguntou, a voz embargada. "Vi. É o mesmo padrão." "Eu sei que é." Marcos passou os 3 dias seguintes revisando tudo. Conversou com Helena Braga, que compartilhou sua pesquisa. Analisou os perfis de todas as vítimas nas redes sociais. Estudou os intervalos de tempo. E percebeu algo que ninguém tinha mencionado antes. Todas as vítimas tinham entre 27 e 31 anos. Mariana, 28 anos. Rafael, 31 anos. Camila, 29 anos. Diego, 30 anos. Marcos abriu uma planilha. Calculou as datas de nascimento. Mariana, nascida em 1994. Rafael, nascido em 1991. Camila, nascida em 1993. Diego, nascido em 1993. Todos nascidos entre 1991 e 1994. Ele anotou no quadro: "Por que essa faixa etária?" Havia algo ali. Algo que conectava aquelas pessoas além do mural. Mas o quê? Marcos olhou para a foto do mural em sua tela. Aquelas formas geométricas coloridas. Aquelas janelas abstratas. Aquela parede que, de alguma forma, estava marcando pessoas para desaparecer. Ele acendeu um cigarro, um vício que tentava largar há anos, e olhou pela janela de seu escritório. A cidade pulsava lá fora, indiferente aos mistérios que escondia. 4 pessoas, um mural, 48 horas e 4 minutos. E em algum lugar de São Paulo, alguém sabia exatamente o porquê. Novembro de 2023. As primeiras chuvas da primavera começavam a lavar São Paulo, trazendo aquele cheiro característico de asfalto molhado e terra úmida. A cidade respirava aliviada após meses de calor seco, mas para as famílias dos desaparecidos, a chuva apenas tornava tudo mais cinzento. Marcos Tavares havia transformado seu escritório em um verdadeiro quartel-general da investigação. Luciana continuava pagando seus honorários religiosamente, mesmo após 5 meses sem resultados concretos. Ela não conseguia desistir. Não conseguia aceitar que Diego simplesmente tivesse evaporado. Nas paredes do escritório, Marcos havia montado um painel que ocupava toda a extensão de uma parede. Fotos das 4 vítimas, linhas vermelhas conectando datas, locais, padrões. No centro, ampliada e impressa em tamanho A3, a foto do mural. Helena Braga visitava o escritório pelo menos 3 vezes por semana. A parceria informal entre a jornalista e o investigador havia se solidificado. Eles compartilhavam informações, teorias, frustrações. "Tem que haver algo que não estamos vendo", Helena disse numa tarde chuvosa de novembro enquanto estudava o painel. 4 pessoas não desaparecem seguindo o mesmo padrão exato sem um motivo específico. "O motivo existe", Marcos respondeu, acendendo mais um cigarro. "Só não sabemos qual é ainda." Ele havia passado semanas investigando a vida de cada vítima, procurando o ponto de intersecção além do mural. Analisou históricos escolares, empregos anteriores, lugares frequentados, amigos em comum nas redes sociais. Nada. Era como se o universo tivesse escolhido 4 pessoas aleatórias e decidido apagá-las. Mas Marcos não acreditava em coincidências. Ele voltou sua atenção para algo que o incomodava desde o início: a faixa etária. Todos entre 27 e 31 anos. Todos nascidos entre 1991 e 1994. O que aconteceu em São Paulo entre 1991 e 1994? Ele pensou em voz alta. Helena levantou os olhos. "Como assim?" "Pensa comigo. Se eles têm essa idade específica, nasceram nesse período específico. Pode ser relevante. Você acha que tem a ver com o ano de nascimento? Não sei, mas é um padrão. E padrões significam algo." Helena abriu seu laptop.
Começou a pesquisar eventos significativos em São Paulo entre 1991 e 1994. Crimes famosos, desastres, escândalos políticos. Teve o impeachment do Collor em 1992. Ela leu em voz alta. A hiperinflação. O Plano Real em 1994. Nada que se conecte especificamente a essas pessoas, Marcos interrompeu. Eles continuaram procurando, mas sem direção clara. Era como vasculhar um oceano procurando uma agulha que talvez nem existisse. E então, no dia 18 de novembro de 2023, aconteceu o 5º desaparecimento. Juliana Rocha tinha 27 anos e trabalhava como fotógrafa freelancer. Especializada em fotografia urbana e arquitetônica, ela mantinha um perfil no Instagram com quase 15 mil seguidores, onde postava regularmente seus trabalhos. Prédios abandonados, grafites, paisagens industriais de São Paulo. Ela estava trabalhando em um projeto pessoal chamado Paredes que Falam, um ensaio fotográfico sobre arte urbana na cidade. Já havia fotografado mais de 40 murais diferentes quando chegou ao do Bairro da Luz. No dia 18 de novembro, um sábado, Juliana passou a tarde inteira no local. Fotografou o mural de diversos ângulos, com diferentes iluminações, usando equipamento profissional. Postou 3 fotos no Instagram ao longo da tarde, cada uma com legendas técnicas sobre composição e luz. A última foto foi postada às 17h43. Juliana estava de costas para a câmera, olhando para o mural, segurando sua câmera Canon. A legenda: às vezes, a arte nos observa de volta. Na segunda-feira, 20 de novembro, Juliana tinha um ensaio agendado com um cliente às 10h. Ela não apareceu. Não atendeu ligações. Não respondeu mensagens. Às 17h47, 48 horas e 4 minutos após a última postagem, a última conexão de rede do celular dela foi registrada. O último ping foi captado por uma torre próxima à Avenida Rebouças, altura do cemitério São Paulo. O carro dela, uma Volkswagen Saveiro branca usada para transportar equipamentos, foi encontrado no estacionamento coberto de um supermercado 24 horas na região. O veículo estava em área com câmeras de segurança e vigilância privada constante. Foi localizado pelos investigadores apenas 6 horas após o desaparecimento, ainda dentro do período pago de estacionamento. Dentro do veículo, 2 câmeras fotográficas, um tripé, uma mochila com lentes e acessórios. Total aproximado de 40 mil reais em equipamentos, intocados. O alarme estava ativado e a trava de direção ligada. Quando a notícia do 5º desaparecimento chegou até Marcos, ele sentiu um peso no estômago. Ligou imediatamente para Helena. Aconteceu de novo. Eu sei, já vi. Helena, isso não é mais um padrão. É uma sentença de morte. A força-tarefa policial intensificou os esforços. A Delegacia de Pessoas Desaparecidas agora trabalhava em conjunto com a Divisão de Homicídios. Afinal, mesmo sem corpos, 5 desaparecimentos com padrão idêntico não podiam mais ser tratados como casos isolados. O mural foi oficialmente interditado. Fitas policiais isolaram a área. Guardas foram posicionados no local 24 horas por dia. Nas redes sociais, o caso explodiu. Mural dos mortos virou trending topic. Teorias conspiratórias se multiplicavam. Alguns diziam que o mural tinha sido pintado sobre um cemitério indígena. Outros falavam de rituais satânicos. Houve quem sugerisse que era obra de um serial killer que escolhia vítimas através de algoritmos de inteligência artificial. Helena publicou um novo artigo. 5 vidas, um mural. São Paulo. Tem um assassino em série? A pressão sobre a polícia era imensa. A imprensa cobrava respostas. As famílias exigiam resultados. Mas não havia respostas. Não havia pistas. Apenas um mural colorido que parecia irradiar morte. Marcos parou de dormir direito. Passava noites inteiras no escritório, estudando cada detalhe, cada foto, cada linha do tempo. Luciana suplicava por notícias de Diego. Dona Lourdes ligava toda semana perguntando sobre Camila, chorando no telefone. E então, em março de 2024, o padrão se repetiu pela 6ª vez. Lucas Mendes tinha 32 anos e era engenheiro civil.
Trabalhava em uma construtora de médio porte especializada em reformas e retrofits. Solteiro, morava sozinho em um apartamento em Moema. Era conhecido entre amigos como alguém discreto, trabalhador, apaixonado por corrida e música clássica. No domingo, 10 de março de 2024, Lucas participou de uma meia maratona na Zona Sul. Terminou a prova, almoçou com amigos e no final da tarde decidiu caminhar pelo centro. Gostava de observar a arquitetura antiga, um hobby relacionado à sua profissão. Às 18h12, postou uma foto no Instagram. Ele estava em frente ao mural, com fones de ouvido no pescoço e camiseta da maratona. A legenda: arte urbana depois dos 21 quilômetros. Na terça-feira, 12 de março, Lucas não compareceu ao trabalho. Colegas estranharam. Ele era pontual, responsável, nunca faltava sem avisar. Às 18h16, 48 horas e 4 minutos depois, a última atualização de localização do celular dele foi registrada. O último ping foi captado por uma torre na região da Marginal Pinheiros, altura da Ponte Estaiada. O carro, um Toyota Corolla prata, estava no estacionamento de um shopping em Vila Olímpia. Trancado. Sem sinais de violência. Quando a notícia se espalhou, a cidade entrou em pânico. 6 pessoas, 2 anos, o mesmo mural, o mesmo intervalo cirúrgico, 48 horas e 4 minutos. A polícia recebeu centenas de ligações, pessoas que juravam ter visto as vítimas em outras cidades, videntes que diziam saber onde estavam os corpos, teorias cada vez mais absurdas. Mas foi uma ligação específica que mudou tudo. No dia 14 de março, uma jovem de 28 anos chamada Ana Beatriz Oliveira ligou para a delegacia. Ela estava em pânico. Eu tirei uma foto naquele mural, anteontem. Eu não sabia. Eu juro que não sabia sobre os desaparecimentos até minha amiga me mostrar as notícias hoje de manhã. Ana Beatriz foi imediatamente chamada para prestar depoimento. A delegada Renata Carvalho a recebeu pessoalmente. Quando você tirou a foto? Dia 13, por volta das 15 horas. Eu estava passeando com umas amigas pelo centro. A gente viu o mural, achei bonito. Não sabia que estava interditado. As fitas tinham sido arrancadas. Você postou a foto nas redes sociais? Ana Beatriz engoliu seco. Postei. No Instagram, às 15h30. Um silêncio pesado tomou a sala. Ana Beatriz, vou ser direta com você. Todas as vítimas anteriores desapareceram exatamente 48 horas e 4 minutos após postarem foto naquele mural. Isso significa que você está potencialmente em risco. A jovem começou a chorar. Eu não quero desaparecer. Eu tenho uma filha pequena. Por favor. A delegada Renata se inclinou para frente. Você recebeu alguma mensagem estranha nos últimos dias? Algum contato de perfis desconhecidos? Qualquer coisa fora do normal? Ana Beatriz hesitou. Suas mãos tremiam. Eu recebi uma mensagem. Ontem à noite. Era de um perfil sem foto, sem nome. Só um usuário aleatório. O que a mensagem dizia? Dizia: sabemos quem você é. Sabemos da sua conexão. Se você quiser entender, responda. Há outros como você. O coração de Renata acelerou. E você respondeu? Não. Fiquei com medo. Achei que era algum maluco aproveitando a situação. Bloqueei o perfil e tentei esquecer. Mas hoje, quando vi as notícias, percebi que todas as outras pessoas que desapareceram também tinham tirado foto lá. E pensei que talvez elas também tivessem recebido mensagens. Renata pegou o celular de Ana Beatriz. Tentou recuperar o perfil bloqueado, mas já havia sido deletado. Sem rastros. Ana Beatriz, você disse algo importante. Você disse que a mensagem falou em sua conexão. Conexão com o quê? A jovem limpou as lágrimas. Eu descobri uma coisa recentemente. Minha avó materna tinha uma irmã. Elas eram muito próximas quando jovens. Mas essa irmã morreu antes de eu nascer. Minha avó sempre falava dela com tristeza, mas nunca dava detalhes. Só dizia que tinha sido um acidente terrível. Você sabe o nome dela? Maria Helena Oliveira. Morreu em 1996. Tinha 29 anos.
Renata sentiu um arrepio. Como ela morreu? Não sei os detalhes. Minha avó nunca quis falar sobre isso. Só sei que foi algo traumático, algo que aconteceu aqui em São Paulo. A polícia agiu rapidamente. Ana Beatriz foi colocada sob proteção policial. Uma equipe ficou de prontidão em sua casa. Seu celular foi monitorado, seus movimentos rastreados. Marcos soube da operação através de um contato na polícia. Ele ligou para Helena. Eles têm uma possível 7ª vítima sob proteção. Quem? Uma mulher que postou foto anteontem. Se o padrão se repetir, ela deveria desaparecer amanhã às 15h34. Helena sentiu um arrepio. Isso pode ser nossa chance de entender o que está acontecendo. Ou de impedir, Marcos corrigiu. Mas tem mais. Ela disse que recebeu uma mensagem de um perfil anônimo, uma mensagem que falava em conexão, e mencionou que a tia-avó dela morreu em 1996. 1996? Helena repetiu. A faixa etária das vítimas, todos nascidos entre 1991 e 1996. Exatamente. O dia 15 de março de 2024 amanheceu tenso. Ana Beatriz estava confinada em sua casa, com 2 policiais fazendo guarda. Ela não saiu, não foi trabalhar. Cancelou todos os compromissos. Marcos passou o dia colado no telefone esperando notícias. 15h30 chegou e passou. 15h34, 16 horas, 17 horas, 18 horas. Nada aconteceu. Ana Beatriz estava bem, assustada, mas bem. O padrão quebrou, Helena disse ao telefone. Ou ela não se encaixa, Marcos respondeu. Ela disse que recebeu uma mensagem oferecendo entender, e não respondeu. Talvez as outras pessoas tenham respondido. Marcos voltou ao painel em seu escritório. Olhou para as 6 vítimas. Mariana, Rafael, Camila, Diego, Juliana, Lucas, todos entre 27 e 32 anos. Todos nascidos entre 1991 e 1996. E Ana Beatriz mencionou uma tia-avó que morreu em 1996. E então, uma ideia o atingiu como um raio. E se não for sobre quando eles nasceram, mas sobre algo que aconteceu em 1996? Ele começou a procurar. Certidões de nascimento, hospitais, maternidades. Mariana nasceu no Hospital Santa Marcelina, Zona Leste. Rafael nasceu no Hospital São Paulo, Zona Sul. Camila nasceu no Hospital Municipal de Santo André. Diego nasceu na Casa de Saúde Santa Maria, Centro. Hospitais diferentes, regiões diferentes. Mas espera. Marcos olhou mais atentamente para os documentos que havia conseguido através de seus contatos. Havia algo estranho nas certidões de nascimento. Algumas pareciam ter sido emitidas posteriormente. Segunda via. Retificações. Ele ligou para Helena. Você tem contatos na prefeitura? Preciso acessar arquivos antigos do cartório de registro civil. Para quê? As certidões de nascimento das vítimas. Tem algo errado com elas. Helena fez algumas ligações. 3 dias depois, ela e Marcos estavam sentados numa sala empoeirada do arquivo municipal, cercados por caixas de documentos antigos. Levou 2 dias de busca, mas eles encontraram. Mariana Alves, certidão de nascimento emitida em 1998, segunda via. A original havia sido extraviada em sinistro. Rafael Cardoso, certidão emitida em 1999, retificação de nome. O registro original tinha inconsistências. Camila Ferreira, certidão emitida em 1997, segunda via após perda de documentação em incidente. Um padrão estava emergindo. Todos tinham problemas com suas certidões originais. Todas foram reemitidas anos após o nascimento. Por que alguém precisaria reemitir certidão de nascimento anos depois? Helena perguntou. Documentos perdidos, incêndios, enchentes. Marcos começou a listar. E então parou. Ou quando os documentos originais foram destruídos em algum evento catastrófico. Ele sentiu o coração acelerar. Helena, eu preciso saber o histórico daquele terreno. O terreno onde está o mural. Como assim? Preciso saber o que havia ali antes, anos atrás.
décadas atrás. Helena ligou para um contato na Secretaria de Urbanismo. Explicou que precisava do histórico completo de um endereço específico na Rua Mauá. A resposta veio 2 dias depois. Marcos, você vai querer ver isso. Eles se encontraram no escritório dele numa manhã fria de março. Helena trouxe uma pasta com documentos impressos, plantas antigas, registros de propriedade, fotos históricas. Naquele terreno, Helena começou abrindo a pasta. Havia um prédio residencial. Edifício Santa Rosa, construído em 1987, 6 andares, 24 apartamentos. Marcos sentiu o sangue gelar. Havia? Helena pegou um documento específico. Era uma reportagem de jornal, amarelada pelo tempo. Data: 23 de abril de 1996. A manchete dizia: tragédia no centro. Prédio desaba e mata 17 pessoas. Marcos leu a matéria em silêncio. Suas mãos tremiam, segurando o papel. O edifício Santa Rosa desabou às 3h42 da madrugada de 23 de abril de 1996. Obra irregular. Fundação comprometida. Licenças falsificadas. 17 pessoas morreram soterradas. A investigação apontou 4 responsáveis: 2 engenheiros, um empresário da construtora e um fiscal da prefeitura que havia aprovado a obra irregularmente. Helena continuou. O processo judicial se arrastou por anos. Em 2002 foi arquivado por insuficiência de provas. Os 4 responsáveis nunca foram punidos. 2 deles ainda têm empresas de construção civil ativas em São Paulo. Marcos olhou para o painel na parede. As 6 vítimas, todos nascidos entre 1991 e 1996. O prédio desabou em 1996. 17 mortos. Helena, e se essas 6 pessoas não forem vítimas aleatórias? O que você quer dizer? E se elas tiverem alguma conexão com as pessoas que morreram no desabamento? Helena pegou a lista de vítimas do desabamento que estava na reportagem. 17 nomes, idades variadas, famílias inteiras. Como vamos descobrir isso? Marcos acendeu um cigarro. Suas mãos ainda tremiam. Exame de DNA. Precisamos cruzar o DNA dos desaparecidos com o DNA das vítimas de 1996. Mas como? Os corpos foram enterrados há quase 30 anos. Familiares. Sempre há familiares vivos. Eles passaram os dias seguintes procurando. Marcos usou seus contatos antigos na polícia. Helena usou suas habilidades de jornalista investigativa. E, finalmente, conseguiram. 3 familiares das vítimas do desabamento aceitaram fazer exame de DNA. Dona Irene, 78 anos, mãe de uma das vítimas. Senhor Valdemar, 82 anos, pai de outra vítima. Patrícia, 45 anos, irmã de uma terceira vítima. Os exames foram enviados para análise. O laboratório prometeu resultados em 2 semanas. Foram as 2 semanas mais longas da vida de Marcos. Ele não conseguia pensar em outra coisa. E se estivessem certos? E se as 6 pessoas que desapareceram fossem, de alguma forma, ligadas ao desabamento de 1996? Mas qual seria o motivo? Vingança? Justiça? E quem estaria orquestrando isso? No dia 2 de abril de 2024, os resultados chegaram. Marcos abriu o envelope com mãos trêmulas. Helena estava ao seu lado, igualmente tensa. Ele leu o primeiro resultado, depois o segundo, depois o terceiro. Levantou os olhos, o rosto pálido. Positivo. Os 3. O que isso significa? Significa que Mariana, Rafael e Camila têm vínculo genético com 3 das vítimas do desabamento de 1996. Helena levou a mão à boca. Eles são filhos das vítimas? Ou sobrinhos ou primos? Mas há uma conexão sanguínea. Vínculo direto de parentesco. Marcos voltou ao quadro. Conectou as informações com linhas vermelhas. Eles descobriram. De alguma forma, essas 6 pessoas descobriram que seus pais, ou parentes, morreram naquele desabamento. E o mural? O mural foi pintado exatamente onde ficava a entrada do prédio. Então eles não estão sendo sequestrados. Helena sussurrou, a compreensão surgindo em seus olhos. Eles estão desaparecendo voluntariamente.
Marcos completou. Porque descobriram algo, porque decidiram fazer algo. Fazer o quê? Marcos olhou pela janela. A cidade se estendia diante dele, indiferente e imensa. Justiça. A descoberta do vínculo genético mudou tudo. O que parecia ser uma série de sequestros aleatórios agora tinha uma raiz enterrada há 28 anos, sob os escombros de um prédio que nunca deveria ter caído. Marcos precisava de mais respostas. Se 3 dos desaparecidos tinham conexão sanguínea com vítimas do edifício Santa Rosa, os outros 3 provavelmente também tinham. Mas como eles descobriram isso? Como se conectaram? E mais importante, onde estavam agora? Ele voltou aos arquivos do desabamento. A lista de 17 vítimas estava ali, impressa em papel amarelado. Nomes que a cidade havia esquecido. Vidas que nunca receberam justiça. Entre os mortos, Cláudia Regina Alves, 26 anos, grávida de 6 meses. Roberto Cardoso, 34 anos, professor, casado. Marta Ferreira, 31 anos, auxiliar de enfermagem. André Santos, 28 anos, advogado trabalhista. Teresa Rocha, 24 anos, estudante de artes. Paulo Mendes, 35 anos, engenheiro civil. Marcos sentiu um arrepio ao ler os nomes. Não eram coincidências. Eram sobrenomes. Eram histórias. Eram conexões que a burocracia e o tempo haviam tentado apagar. Cláudia Regina Alves, grávida quando morreu. Mariana Alves tinha 28 anos quando desapareceu. Nascida em 1994, 2 anos antes do desabamento. Roberto Cardoso, casado, mas tinha um relacionamento extraconjugal nunca assumido. Rafael Cardoso tinha 31 anos, nascido em 1991. Marta Ferreira tinha um namorado que nunca foi oficialmente registrado como companheiro. Camila Ferreira tinha 29 anos, nascida em 1993. André Santos, casado, mas separado, tinha uma relação não oficial. Diego Santos tinha 30 anos, nascido em 1993. Teresa Rocha, solteira, mas tinha um relacionamento discreto. Juliana Rocha tinha 27 anos, nascida em 1996, meses antes do desabamento. Paulo Mendes, divorciado, tinha um filho de um casamento anterior. Lucas Mendes tinha 32 anos, nascido em 1991. As peças se encaixavam. Não perfeitamente. Algumas conexões eram diretas, outras por laços não oficiais, relações extraconjugais, paternidades nunca assumidas. Mas todas levavam ao mesmo lugar, aquelas 17 pessoas que morreram soterradas em 1996. Eles são os filhos, Helena disse em voz baixa, olhando para o quadro. Filhos que talvez nunca souberam quem eram seus pais biológicos, ou que descobriram tarde demais. Marcos assentiu. E quando descobriram... Quando entenderam que seus pais morreram por causa de uma obra irregular que nunca foi punida. Decidiram fazer algo. Mas o quê? E como? A resposta começou a emergir quando Marcos decidiu investigar os 4 responsáveis originais pelo desabamento. Engenheiro Mário Augusto Ferraz, 62 anos. Foi o responsável técnico pela obra em 1995. Assinou os laudos estruturais mesmo sabendo que a fundação estava comprometida. Em 2002, quando o processo foi arquivado, abriu sua própria construtora. Prosperou. Construiu dezenas de prédios em São Paulo nos anos seguintes. Mas em agosto de 2022, exatamente no mês em que Rafael desapareceu, Mário Augusto foi denunciado por um de seus funcionários. Documentos confidenciais da construtora foram vazados para a imprensa e para o Ministério Público. Revelavam um esquema de fraude em licitações, superfaturamento e obras com irregularidades graves. A empresa faliu em 6 meses. Mário Augusto foi indiciado por crimes contra a administração pública. Perdeu tudo. Engenheiro Roberto Vilela, 58 anos. Foi o calculista do edifício Santa Rosa. Sabia que os cálculos estruturais estavam errados. Assinou mesmo assim. Depois de 2002, tornou-se sócio de uma grande construtora em São Paulo. Em janeiro de 2023, exatamente no mês em que Camila desapareceu, Roberto foi processado por mais de 40 ex-funcionários por assédio moral.
condições de trabalho insalubres e acidente de trabalho que resultou na morte de um operário. Documentos internos que nunca deveriam ter saído da empresa chegaram às mãos de advogados trabalhistas. O processo foi devastador. Roberto foi condenado a pagar indenizações milionárias. Sua reputação foi destruída. Ele vive recluso desde então. Empresário Nelson Duarte, 67 anos. Dono da construtora responsável pelo edifício Santa Rosa. Foi quem cortou custos, usou material inadequado e pressionou os engenheiros a aprovar o projeto. Após 2002, expandiu seus negócios. Hoje é dono de uma das maiores construtoras do estado. Em junho de 2023, exatamente no mês em que Diego desapareceu, a Receita Federal iniciou uma investigação profunda sobre sonegação fiscal na empresa de Nelson. Documentos contábeis que estavam protegidos misteriosamente apareceram nas mãos de auditores. A investigação revelou décadas de fraude. Nelson foi preso em flagrante em novembro de 2023. Está aguardando julgamento. Fiscal Eduardo Pacheco, 63 anos. Foi o funcionário da prefeitura que aprovou as licenças irregulares do edifício Santa Rosa mediante propina. Continuou na função pública até se aposentar em 2015. Hoje vive confortavelmente com a pensão e investimentos nunca declarados. Em março de 2024, exatamente no mês em que Lucas desapareceu, Eduardo foi exposto publicamente. Um dossiê detalhado sobre décadas de corrupção chegou às mãos de jornalistas investigativos. O dossiê continha documentos, recibos, gravações. Era irrefutável. Eduardo foi indiciado. Sua aposentadoria foi suspensa. Ele enfrenta múltiplos processos criminais. Marcos olhou para a timeline que havia construído. Agosto de 2022. Rafael desaparece. Mário Augusto é denunciado. Janeiro de 2023. Camila desaparece. Roberto Vilela é processado. Junho de 2023. Diego desaparece. Nelson Duarte é investigado. Março de 2024. Lucas desaparece. Eduardo Pacheco é exposto. Não eram coincidências. Era um plano coordenado, meticuloso, executado ao longo de 2 anos. Eles não desapareceram para morrer, Marcos disse, o tom de voz revelando algo entre admiração e horror. Eles desapareceram para poder agir sem serem rastreados. Helena entendeu imediatamente. Eles descobriram a verdade sobre 1996, se encontraram e decidiram fazer o que a justiça não fez. Mas como? Como conseguiram esses documentos todos? Como infiltraram essas informações? A resposta veio de um lugar inesperado. No dia 8 de abril de 2024, Marcos recebeu um e-mail anônimo. O remetente era uma conta temporária, impossível de rastrear. O assunto dizia apenas: "Você está procurando respostas. Aqui está uma." O e-mail continha um link para um arquivo em nuvem. Marcos hesitou. Poderia ser um vírus, uma armadilha, mas sua curiosidade venceu. Ele abriu. Era um vídeo. Duração: 8 minutos e 43 segundos. A imagem mostrava uma sala simples, paredes brancas, iluminação natural. Uma mulher estava sentada em uma cadeira, olhando diretamente para a câmera. Mariana Alves. Marcos sentiu o coração disparar. Ela estava viva. Ou pelo menos estava quando o vídeo foi gravado. Mariana começou a falar. Sua voz era calma, mas carregada de emoção contida. "Se você está assistindo isso, significa que nossa operação foi descoberta. Meu nome é Mariana Alves, tenho 28 anos. E não fui sequestrada. Eu escolhi desaparecer." Ela respirou fundo antes de continuar. "Em novembro de 2021, fiz um teste de ancestralidade por DNA. Era só curiosidade. Queria saber minhas origens, entende? Minha mãe sempre foi evasiva sobre meu pai biológico. Dizia que ele tinha morrido quando eu era bebê, mas nunca dava detalhes. Achei que o teste poderia revelar algo. O que ele revelou mudou minha vida completamente." Mariana pegou uma pasta que estava ao seu lado. Abriu, mostrou documentos para a câmera. "Descobri que meu pai biológico se chamava Ricardo Alves. Ele morreu em 23 de abril de 1996
soterrado no desabamento do edifício Santa Rosa, no bairro da Luz. Eu tinha 2 anos. Minha mãe nunca me contou porque era doloroso demais, porque ela se sentia culpada por eu ter crescido sem pai, porque ela queria me proteger. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Mariana. Comecei a pesquisar. Li tudo sobre o desabamento. Descobri que foi causado por negligência criminosa, que 4 pessoas foram responsabilizadas, mas nunca punidas, que o processo foi arquivado, que esses homens continuaram prosperando enquanto 17 famílias foram destruídas. Eu fiquei consumida por isso. Não conseguia parar de pensar. Meu pai morreu porque alguém decidiu que lucro era mais importante que vidas humanas. E essas pessoas nunca pagaram. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Em março de 2022, criei um perfil falso nas redes sociais. Comecei a procurar outras pessoas que pudessem ter conexão com as vítimas do desabamento. Usei bancos de dados de genealogia, cruzamento de informações públicas, testes de DNA compartilhados online. Levou meses, mas encontrei. Rafael Cardoso, filho de Roberto Cardoso, uma das vítimas. Ele também tinha feito teste de DNA e descoberto recentemente. É Camila Ferreira, filha de Marta Ferreira. Ela descobriu através de documentos da mãe após ela falecer em 2020. Diego Santos, filho de André Santos. Descobriu ao procurar certidão de nascimento do pai para um processo de inventário. Juliana Rocha, filha de Teresa Rocha. Descobriu através da avó, que revelou a verdade antes de morrer. Lucas Mendes, filho de Paulo Mendes. Soube a vida toda, mas só recentemente descobriu os detalhes do desabamento. Mariana fechou a pasta. Nós nos encontramos, presencialmente, em dezembro de 2021. Foi intenso. Todos nós carregávamos a mesma dor, a mesma raiva, a mesma sensação de injustiça. E decidimos fazer algo. Ela fez uma pausa. Seu rosto ficou mais sério. Você deve estar se perguntando: por que desaparecer? Por que não apenas vazar as informações anonimamente e seguir com nossas vidas? A resposta é simples. Porque tentamos. Marcos se inclinou para a frente, os olhos fixos na tela. Em setembro de 2021, antes de nos organizarmos completamente, Rafael vazou documentos anônimos sobre Mário Augusto para um jornalista investigativo. Usou redes criptografadas, tomou todas as precauções. Uma semana depois, o apartamento de Rafael foi invadido. Nada foi roubado, mas tudo foi revirado. Gavetas abertas, arquivos mexidos, computador ligado. Era um recado claro: estamos de olho. Em novembro de 2021, Camila recebeu uma ligação anônima em seu celular pessoal, um número que ela raramente compartilhava. A voz disse apenas: sabemos o que você está procurando. Sabemos sobre sua mãe. Pare agora, ou seu filho será o próximo a perder a mãe. Mariana respirou fundo, controlando a emoção. Foi quando entendemos. Esses homens têm conexões, têm recursos, têm pessoas que os protegem dentro do sistema. Se ficássemos visíveis, se pudessem nos localizar, eles nos silenciariam. Ou pior, usariam nossas famílias contra nós. Diego teve seu escritório de advocacia auditado aleatoriamente pela Receita Federal depois de fazer perguntas sobre o processo de 1996. Lucas foi seguido por um carro sem placa depois de visitar o antigo local do prédio. Juliana teve equipamentos fotográficos roubados de forma muito específica, apenas os HDs externos com backups. Então decidimos, se queremos fazer isso direito, se queremos garantir que as evidências cheguem às autoridades sem serem enterradas novamente, sem que possamos ser ameaçados ou silenciados, precisaríamos desaparecer completamente, virar fantasmas, não ter endereços, empregos, rastros digitais, viver fora do sistema que os protege. Era a única forma de nos proteger e de proteger quem amamos. Mariana olhou diretamente para a câmera, os olhos firmes. Não somos assassinos. Nunca matamos ninguém. Nunca machucamos ninguém fisicamente. O que fizemos foi diferente. Cada um de nós tinha habilidades específicas. Diego era advogado trabalhista.
Ele sabia como coletar evidências, construir processos legais sólidos, entender documentação corporativa. Lucas era engenheiro civil. Ele entendia de laudos técnicos, projetos estruturais, conseguia identificar irregularidades que outros ignorariam. Camila era enfermeira com acesso a redes de saúde. Ela conseguiu informações sobre acidentes de trabalho encobertos, condições insalubres documentadas. Rafael era professor de história e pesquisador nato. Ele era quem conectava pontos, encontrava padrões em décadas de documentos públicos. E eu era designer. Eu sabia criar identidades falsas convincentes, manipular imagens para proteção, produzir documentos que passassem por análise. E Juliana? Mariana hesitou. Juliana tinha um contato. Alguém que ela conheceu anos atrás, que trabalhou em segurança da informação antes de ser demitido por denunciar irregularidades. Ele tinha acesso a ferramentas, tinha conhecimento técnico e tinha suas próprias razões para querer ver esses homens caírem. Nunca vou revelar quem ele é, mas foi através dele que conseguimos acessar sistemas corporativos e arquivos que deveriam estar protegidos. Além disso, descobrimos que havia funcionários descontentes nas próprias empresas desses 4 homens. Pessoas que tinham sido exploradas, humilhadas, ameaçadas ao longo dos anos. Quando entramos em contato, sempre de forma anônima, sempre com segurança máxima, muitos deles nos forneceram documentos voluntariamente. Eles queriam que a verdade viesse à tona. Nós apenas organizamos e direcionamos o que já estava sendo exposto por quem trabalhou lá dentro. Passamos meses planejando, investigando, coletando evidências contra os 4 responsáveis. Descobrimos esquemas de corrupção, fraudes, crimes que eles cometeram ao longo de décadas. Não inventamos nada, apenas trouxemos à luz o que estava escondido. O mural foi nosso ponto de encontro. Pedro, o grafiteiro, é primo de Rafael. Ele sabia da história do desabamento porque nosso avô, o pai de Roberto Cardoso, morreu naquele prédio. Pedro pintou aquele mural em 2019 como uma homenagem silenciosa, sem saber que seria o lugar onde nos uniríamos. Quando descobrimos, adotamos aquele lugar como nosso memorial pessoal. Um símbolo. As fotos que postamos não eram aleatórias. Eram mensagens codificadas entre nós. Um jeito de dizer, estou pronto. As 48 horas e 4 minutos eram o tempo que cada um tinha para executar sua parte do plano e desaparecer antes que pudéssemos ser rastreados. Tempo suficiente para infiltrar documentos, fazer os vazamentos chegarem às pessoas certas e sumir. Mariana desapareceu em março de 2022 e infiltrou os documentos que destruíram Mário Augusto. Rafael desapareceu em agosto de 2022 e orquestrou o processo trabalhista contra Roberto Vilela, garantindo que chegasse aos advogados certos. Camila desapareceu em janeiro de 2023 e forneceu evidências médicas e de acidentes de trabalho para fortalecer a investigação contra Nelson Duarte. Diego desapareceu em junho de 2023 e construiu o dossiê jurídico completo que expôs Eduardo Pacheco. Juliana desapareceu em novembro de 2023 e, através de seu contato, garantiu que arquivos digitais protegidos chegassem às autoridades corretas. Lucas desapareceu em março de 2024 e finalizou as operações, garantindo que nenhuma evidência levasse de volta a nós, fechando todos os rastros. Mariana respirou fundo. Onde estamos agora? Isso não posso revelar. Estamos vivos. Estamos juntos. Estamos vivendo sob novas identidades, em um lugar seguro. Deixamos nossas vidas antigas para trás porque era a única forma de garantir que o plano funcionasse sem que fôssemos silenciados. Não espero que nos perdoem. Não espero que entendam. Abandonamos famílias, amigos, carreiras. Causamos dor nas pessoas que amamos. Isso vai pesar em nossas consciências para sempre. Mas aqueles 4 homens destruíram 17 vidas em 1996. E continuaram destruindo vidas por quase 30 anos, protegidos por conexões e dinheiro. Alguém precisava fazer alguma coisa. Ela olhou para baixo, depois de volta para a câmera. Este vídeo foi programado para ser enviado automaticamente caso nossa operação fosse descoberta. Se você está assistindo,
Significa que alguém conectou os pontos. Parabéns. Você fez o que a polícia levou 2 anos para começar a fazer. Para as famílias que deixamos para trás, desculpem. Desculpem pela dor. Desculpem pela incerteza. Mas não conseguíamos mais viver sabendo que a justiça tinha falhado tão completamente. Sabendo que nossos pais morreram e ninguém pagou por isso. Para os 4 responsáveis, vocês acham que são vítimas agora? Vocês acham que fomos cruéis? Perguntem às 17 famílias que choraram seus mortos em 1996, enquanto vocês seguiam com suas vidas como se nada tivesse acontecido. Mariana se levantou. O vídeo começou a escurecer. Suas últimas palavras foram: "Não somos heróis, não somos vilões, somos apenas filhos que se recusaram a esquecer. O mural ainda está lá. As 48h04 ainda ecoam. E 17 nomes finalmente têm justiça, mesmo que imperfeita, mesmo que tardia." A tela ficou preta. Marcos encostou-se na cadeira, atordoado. Helena, que havia vindo assistir o vídeo com ele, estava em silêncio absoluto. "O que fazemos com isso?" Ela finalmente perguntou. Marcos não tinha resposta imediata. Do ponto de vista legal, aquelas 6 pessoas haviam cometido crimes, invasão de sistemas, falsificação de documentos, talvez até extorsão, dependendo de como a lei interpretasse. Mas também tinham exposto criminosos reais. Tinham trazido à tona décadas de corrupção e negligência. Tinham feito o que o sistema de justiça deveria ter feito em 1996. "Entregamos para a polícia", Marcos disse finalmente. "Não podemos decidir o que é certo ou errado. Mas podemos garantir que a verdade seja conhecida." No dia seguinte, Marcos e Helena entregaram o vídeo e todas as evidências coletadas para a Delegacia de Pessoas Desaparecidas. A investigação oficial concluiu que localizar os 6 desaparecidos seria quase impossível sem novas pistas concretas. Eles haviam se preparado meticulosamente, novas identidades, documentos forjados com qualidade profissional, rastros digitais completamente apagados. Mandados de busca foram emitidos. Os nomes entraram em sistemas de Interpol e Polícia Federal. Alertas permaneceram ativos em portos, aeroportos e fronteiras. Tecnicamente, se qualquer um deles usar sua identidade original, será imediatamente sinalizado. Mas sem endereços, sem movimentações financeiras nas contas antigas, sem uso de documentos originais, sem pegada digital, era como procurar 6 fantasmas em um país continental. O caso permaneceu classificado como investigação em andamento com baixa prioridade. Suspeitos não localizados para interrogatório. A Polícia Federal abriu investigação sobre os crimes cibernéticos e de falsificação, mas sem suspeitos localizáveis fisicamente. O foco se voltou para rastrear possíveis movimentações futuras. Até hoje, nenhum sinal. Os 4 responsáveis originais, Mário Augusto, Roberto Vilela, Nelson Duarte e Eduardo Pacheco, continuaram enfrentando seus processos. As evidências eram sólidas demais para serem ignoradas, independentemente de como haviam chegado às autoridades. Seus advogados tentaram alegar que as provas foram obtidas ilegalmente, mas os promotores argumentaram que os documentos vieram de múltiplas fontes independentes, incluindo denúncias de funcionários e auditorias legítimas. Ana Beatriz Oliveira, a jovem que havia tirado foto no mural e sido colocada sob proteção policial, revelou mais detalhes em seu depoimento final. Depois que bloqueei aquele perfil, fiquei pensando. Comecei a pesquisar sobre o desabamento de 1996. Encontrei o nome da minha tia-avó Maria Helena na lista de vítimas. Foi quando entendi que não era coincidência. Eles sabiam. Quem quer que estivesse por trás daquelas mensagens sabia sobre as conexões familiares. Quando tirei a foto no mural, foi meio que um teste. Queria ver se era real, se alguém iria me contatar. E aconteceu. Mas quando recebi a mensagem, quando percebi que era sério, pensei na minha filha. Não podia abandoná-la. Não podia deixar ela crescer sem mãe como eu cresci sem conhecer minha tia-avó. Então não respondi. Bloqueei.
E fui honesta com a polícia porque sabia, ou esperava, que o plano deles já estivesse completo. Que não houvesse mais necessidade de mais desaparecimentos. O caso oficialmente permaneceu em aberto, mas sem atividade investigativa prioritária. As famílias dos desaparecidos reagiram de formas diferentes. Dona Vera, mãe de Mariana, disse em entrevista concedida meses depois: "Estou aliviada que minha filha está viva. Estou com raiva por ela ter me abandonado. Mas eu entendo. Deus me perdoe, mas eu entendo. Se eu soubesse que o pai dela tinha morrido daquele jeito, por causa de gente que nunca foi punida, não sei o que eu faria." Luciana, esposa de Diego, nunca mais falou publicamente sobre o caso. Ela se mudou para outra cidade e refez sua vida longe dos holofotes. Dona Lourdes, mãe de Camila, continua criando Pietro, agora com 7 anos. Ela mantém o quarto de Camila exatamente como estava, esperando o dia em que a filha possa voltar, mesmo sabendo que provavelmente nunca voltará. Pietro ainda pergunta pela mãe. Dona Lourdes responde: "Ela está trabalhando longe, amor, mas ela te ama muito." O mural no bairro da Luz continua lá. A polícia removeu o isolamento 3 meses após o vídeo de Mariana vir à tona. Mas algo mudou. Alguém, ninguém sabe quem, as câmeras da região não capturaram o momento, instalou uma pequena placa de bronze no chão, em frente ao mural. A placa tem 17 nomes gravados. Os nomes das vítimas do desabamento de 1996. Abaixo dos nomes, uma única frase: "O silêncio também pode ser um grito." As pessoas ainda tiram fotos no mural, mas agora, muitas param para ler os nomes na placa, para lembrar. Para entender que aquela parede colorida é mais do que arte, é um memorial. É um lembrete de que justiça nem sempre vem dos tribunais. E que os filhos não esquecem. O caso dos desaparecidos do mural nunca foi oficialmente resolvido. Até hoje, Mariana, Rafael, Camila, Diego, Juliana e Lucas não foram localizados. Mandados de busca permanecem ativos. Alertas em sistemas de fronteira continuam vigentes. Mas nenhuma movimentação foi detectada. Os 4 responsáveis pelo desabamento de 1996 enfrentaram consequências que a justiça havia negado por quase 30 anos. Mário Augusto Ferraz foi condenado a 8 anos de prisão por fraude em licitações e crimes contra a administração pública. Sua construtora foi à falência, deixando dezenas de funcionários desempregados. Roberto Vilela foi condenado a pagar 4,7 milhões de dólares em indenizações trabalhistas. Perdeu sua participação na construtora e vive recluso, sem mais atuar na área de engenharia. Nelson Duarte aguarda julgamento por crimes tributários e corrupção. Sua empresa foi vendida em leilão judicial para pagar dívidas com a Receita Federal. Ele enfrenta pena potencial de 15 anos de prisão. Eduardo Pacheco foi condenado a 6 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Perdeu sua aposentadoria. Seus bens foram bloqueados pela justiça. Coincidência? O sistema judicial oficial diz que não, que as evidências eram reais e os crimes legítimos. Que as investigações seguiram protocolos adequados e as condenações foram baseadas em provas sólidas. Mas todos que conhecem a história sabem a verdade. 6 filhos decidiram que o esquecimento não era uma opção. Que o silêncio tinha durado tempo suficiente. Que diante da falha completa do sistema, precisavam agir, mesmo que isso significasse perder tudo. Esse caso nos faz questionar: onde termina a busca por justiça e onde começa a vingança? É crime expor criminosos através de meios questionáveis? É errado abandonar uma vida inteira, machucar quem se ama, em nome de um propósito que parece maior? Não há respostas fáceis. O que existe são 17 nomes gravados em bronze. E 6 pessoas, em algum lugar do mundo, que carregam o peso de escolhas impossíveis, que trocaram suas identidades, suas famílias, suas vidas, por um tipo de justiça que o sistema nunca entregou. O mural no bairro da Luz ainda está lá. A arte continua colorida. As pessoas continuam tirando fotos. Mas agora, quando olham para aquela parede, veem mais do que formas geométricas. Veem memória, veem dor. Veem um grito que levou 28 anos para ser ouvido.
E vem um lembrete perturbador. Quando o sistema falha completamente, quando a justiça se torna privilégio de quem tem dinheiro e conexões, algumas pessoas decidem criar sua própria justiça. Mesmo que o preço seja desaparecer para sempre. Porque toda história merece ser contada. Toda vítima merece ser lembrada. E toda injustiça merece ser confrontada. Mesmo que leve décadas. Mesmo que exija sacrifícios impossíveis. Mesmo que a justiça precise ser construída pelas próprias mãos daqueles que foram esquecidos. Obrigado por assistir os Arquivos do Silêncio.